Olá pessoal, esse é um vídeo rápido para mostrar para vocês algumas novidades que foi lançada agora na versão do InfraWorks 360, na versão de setembro, né? Esse vídeo tem um post no nosso blog, tá aqui estará na descrição do vídeo, contando um pouco mais com alguns links, etc. Bom, para instalar a nova versão do InfraWorks, basta vocês clicarem aqui, né? Não sei se vocês já viram, mas a Autodesk, na versão agora 2017, ela tem o Autodesk Desktop Application. Então, dentro daqui do Autodesk Desktop Application, o ADA, vocês vão encontrar todas as coisas que vocês precisam atualizar dentro do seu software. Então, por exemplo, aqui eu tenho que instalar uma coisa do AMP, eu tenho do Revit, tem bastante coisa aqui que já está disponível. Eu já instalei várias, então, por exemplo, posso separar por software, então o Civil 3D aqui, todas as atualizações já foram instaladas, ou eu posso ver por todas as atualizações que eu tenho que instalar. E além disso, eu tenho aqui também o My Products. O My Products, ele mostra todos os produtos que estão disponíveis para eu instalar, e se eu quiser instalar, basta eu clicar e ele vai instalar isso daqui para mim. Então eu consigo fazer de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida isso daqui, tá? Outra coisa interessante é que se eu baixar, eles vão ficar todos aqui, tá? Dentro do Downloads, porque eu já configurei. Então, caso dê algum problema na hora de instalação, basta vir aqui, pegar as últimas as opções que estão aqui no Downloads e instalar novamente, tá? Então, ele mantém ali, você que vai ter que deletar ou tirar. Então, aqui no Settings, tá? Você configura aonde você quer que salve, ok? Bom, isso daqui é basicamente onde eu tirei a nova versão do InfraWorks. Abrindo a nova versão, para vocês saberem qual versão que vocês estão, tá, do InfraWorks, é muito simples. Vocês vêm aqui em Application Options e vocês dão uma olhada aqui, ó, no Cache Location for Generate Surface Tiles. Ele geralmente aqui, ele tem uma dica, tá? Ele tá aqui, ó, 17.2, então é a última versão, ok? No About aqui eu também consigo saber, tá? Então eu estou aqui na 2017.2, então é bem fácil saber se vocês estão. Então a última versão é 2017.2, ok? Então vamos lá. Aqui na tela principal, poucas coisas mudaram, tá? O principal foi que alguns elementos que estavam em previews, né, em demonstração, eles subiram. Então, como o Component Roads, a simulação de drenagem, algumas coisas que subiram porque eles já estão maduros suficientes para serem incorporados no software principal, ok? Então, isso nos permite fazer algumas coisas. Eu vou abrir o arquivo base aqui. Algumas coisas bem legais, tá, que eu tenho de novidade. Eu vou dar uma diminuída aqui na qualidade do vídeo, só para a gente poder ter uma chance de trabalhar aqui melhor. Então aqui dentro do InfraWorks eu tenho várias novas melhorias, né? Uma delas aqui, que a gente já pode ver aqui, são as opções de visualização. Então rapidamente eu troco, por exemplo, de uma visualização conceitual para uma visualização mais de engenharia, onde tira algumas coisas, por exemplo, como as nuvens, sol, sombra, etc. Deixa o desenho mais rápido, né? Deixa essa opção mais rápida. Eu posso configurar isso, adicionar outras opções, etc. Ok? Então eu tenho isso agora mais facilmente configurável, tá? Outra coisa que foi adicionado é muita coisa no projeto de estrada. Então eu vou focar aqui na parte do projeto de estrada, nas grandes novidades do projeto de estrada. Então a primeira é que o Component Roads ele evoluiu e ele tem essa opção aqui, tá? Então dentro do Component Roads eu posso clicar e criar e configurar um projeto da maneira que eu quiser. Uma das coisas interessantes é que ele dividiu mais um item, que é o item do talude. Então eu posso clicar no talude
um de cada lado, selecionar uma customização para ele, né, um material para ele, e ele vai aplicar esse material ao meu talude. Uma outra opção aqui dentro do projeto de rodovia, posso criar a superelevação desses elementos, né? Então, por exemplo, na minha rodovia eu tenho aqui as opções e eu vou clicar aqui nessa opção Super Elevation e ele vai calcular. E o interessante é que eu consigo adicionar várias velocidades ao longo da minha rodovia e ele vai calculando a superelevação conforme essas velocidades. Uma coisa é que, por enquanto, o standard é da Ashito, tá? Não foi ainda introduzido nenhum outro standard, mas estamos trabalhando no processo de criar os Counter Kits e que vão ser introduzidos ao longo do tempo dentro do InfraWorks, ok? Outra coisa interessante é que todos esses trabalhos estão sendo feitos de uma forma bem ampla, bem global. Então existe o ID Station lá na comunidade, depois vocês deem uma olhada. Lá várias pessoas aqui do Brasil e do mundo dão ideias e pedem novas soluções para dentro do InfraWorks e são atendidas, inclusive, tá? Então eu vou clicar aqui em Super Elevation e ele vai calcular a superelevação de toda essa rodovia a partir desse critério da Ashito métrico de 2011, que é muito parecido com os nossos critérios aqui do Brasil, tá? Não tem pouquíssima diferença aí. Se eu clicar nesses elementos, eu vou ver o quê? Eu vou ver a seção e como que ela evolui. Ele já reconhece, por exemplo, o que é um acostamento, o que é pista, etc. E isso ele vai me mostrando aqui qual é a evolução dos pontos principais da superelevação, ok? Até chegar ali no ponto. É lógico que eu posso também andar aqui com a minha seção, ele vai mostrando. E aproveitar na seção, e aproveitar também, mostrar uma coisa, é que a seção ela tem um quadro aqui separado, então eu posso jogar para um outro monitor, etc. Isso acontece com quase tudo, né, dentro do InfraWorks, isso é legal. Também o perfil eu posso jogar num outro monitor e posso trabalhar de forma independente, tá? Isso é bem interessante. Bom, das sessões aqui, o que eu tenho? Eu tenho três tipos. Uma com aqui o pavimento, isso a gente está melhorando, a gente pretende nas próximas versões lançar aqui os layers do pavimento, as camadas do pavimento, e uma outra aqui interessante que é a parte de terraplanagem também, que isso aqui não calculou aqui ainda, que daí eu vou ter uma visualização de terraplanagem, tá? Então aqui tenho da superelevação, eu tenho do pavimento e eu tenho aqui da terraplanagem. Para eu calcular da terraplanagem, aproveitando mais uma novidade, é que agora eu tenho essa opção. Então se eu clicar aqui nessa e apertar o play, então ele calcula o volume e mostra, por exemplo, aqui as seções e os seus valores de corte, aterro, etc. Tá? Ele ainda não faz alguns cálculos, ele ainda omite, por exemplo, aqui está correto, né, na ponte, mas nas intersecções, por exemplo, nessa intersecção aqui, ele ainda não faz o cálculo, tá? Então ele pula e volta aqui onde está o projeto. Então ele faz até, se eu clicar aqui nessa opção aqui, ele gera o relatório, e nesse relatório eu consigo ver exatamente o que acontece. Ele até faz a triangulação, mas ele omite os valores, tá? Então aqui na intersecção, mas ele continua a calcular e usa as referências, tá? Então continua aqui acumulando corte e aterro, tá? Nesse sentido, ele também utiliza aqui as seções. Uma outra coisa interessante é na parte de pontes. Os elementos de pontes agora também foram melhorados bastante. Então, por exemplo, eu consigo... Aqui eu tenho todos os pontes, os elementos eu posso ligar e desligar. Então, ficou mais fácil de visualizar, por exemplo, só alguns elementos, né? Então, às vezes, eu tinha dificuldade até para selecionar o elemento e agora
isso fica mais fácil. Então, se eu quero selecionar só as vigas, eu consigo visualizar só as vigas. Se quiser visualizar só os pilares, eu consigo visualizar só os pilares, só as fundações, etc. Então, ok? Nesse caso, eu vou visualizar aqui uma coisa que ele também fez, que ele separou o projeto da rua, né, da rodovia, com o tabuleiro. Então, agora eu tenho um componente próprio do tabuleiro que eu não possuía antes, tá? Então, eu consigo configurar isso também. Aqui eu tenho as opções de tabuleiro, como que ele vai ficar. E com isso, eu posso editar e fazer algumas coisas. Bom, interessante é que também aumentou as opções de edição. Então, por exemplo, dentro dos elementos aqui eu consigo editar mais coisas da geometria, e o interessante é, se eu selecionar somente uma das vigas, eu consigo editar quase todos os elementos aqui. Então eu não preciso criar, eu edito isso estava um pouco fechado, e também eu consigo agora criar seções intermediárias ao meu projeto e com engenharia, né? Então eu vou digitar 10, ele vai me dar um offset de 10 metros. Então, às vezes o que acontece, num ponto determinado, a viga ela fica mais esbelta, ou ela fica mais fica maior, etc e tal. Então, o que eu vou fazer aqui é, por exemplo, aumentar esse elemento aqui, a profundidade. Então, eu vou jogar 3 metros, e ele vai fazer uma graduação aqui entre o tamanho existente aqui e os 3 metros daqui do meu projeto, do que eu estou colocando. Então, ele vai fazer esse desenho da viga, e eu consigo pontuar isso ao longo do meu projeto, tá? Então, vocês já podem notar que ele já fez isso daí. Aqui, eu vou clicar aqui na opção da ponte, eu vou tirar a opção do envelope aqui. Então, vocês podem ver que ele já colocou. E o interessante é que o pilar também já se reestabeleceu, e os pontos aqui de encontro também já ficaram definidos de forma diferente, particular para cada um, tá? Se eu quiser aplicar isso para todos, eu vou em Apply, e todas as vigas, por exemplo, só desse grupo, etc. Então, eu consigo fazer um projeto, vou detalhando isso cada vez mais. Isso alinhado com a outra opção que veio na primeira versão do 2017, que é o botão Send to Revit, eu consigo fazer coisas bem interessantes dentro do InfraWorks. Eu consigo modelar, por exemplo, toda a minha ponte, e depois mandar isso daí para o Revit, e lá eu fazer algum projeto especial. Então, se eu clicar aqui em Send to Revit, isso vai para o Revit, e lá eu consigo editar melhor. Uma outra coisa, né, que a gente pode ver aqui que são esses parcels e outros elementos. O que eles fazem? Esse é um primeiro momento para criar o parcelamento, por exemplo, dos elementos. O parcelamento aqui são terrenos, então para isso calcular desapropriação, uma série de outros elementos. Mas uma coisa bem legal que isso possui é que ele possui a habilidade de ligar as curvas de nível. Então, por exemplo, estou clicando num elemento aqui. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui esse elemento todo, e ele tem aqui a opção de curva de nível, que eu vou ligar. Ele dá a área, ele dá uma série de coisas que eu consigo relacionar, aqui os elementos diretos, eu consigo, por exemplo, editar, colocar os tamanhos, etc. e tal. Okay? Ele é bem completo em relação a isso, mas o interessante é que ele também dá aqui as curvas de nível para mim. Então, eu consigo visualizar essas curvas de nível diretamente do meu projeto. Então, se eu clicar aqui no modo de engenharia, isso facilita mais. Isso é mais um item dentro daquela ideia de criar um InfraWorks mais voltado para o projeto de engenharia, e saindo um pouco da ideia que o InfraWorks é um software só para concepção de projetos. Ele vai, a partir
desse momento, cada vez mais ir para o projeto de engenharia específico. E ele faz algumas coisas bem interessantes e deixa um projeto bem interessante nesse sentido, ok? Isso daqui também é uma das novidades aí que tem dentro do InfraWorks. Bom, gente, isso aqui foi uma passada bem rápida, tá? Eu vou postar alguns outros vídeos aí para vocês ao longo da semana e do mês, mostrando algumas das peculiaridades do InfraWorks, das novidades que ele possui, mas tá bem legal, bem interessante, aconselho vocês a utilizarem, tá? Último aqui só na parte do Component Roads, que é bem interessante, é a parte de inserção de elementos. Então, por exemplo, eu vou um componente de uma rua, eu vou adicionar, por exemplo, uma lane aqui nesse ponto, tá? Então, nesse ponto aqui eu vou ter, por exemplo, uma faixa adicional. Um exemplo bem bobo, mas direto aqui que eu posso colocar. Então, dentro disso daqui, ele vai fazer para mim o entendimento de como que isso vai. Então, automaticamente ele põe e ele tem esses pontos de controle, que são o tamanho da transição, aqui ele foi o tamanho total, né? Então, se eu colocar aqui 60, eu tenho essa parte da engenharia, né? Eu posso colocar estaca, eu posso pôr tamanho, ele entende esses elementos. Então, ele já jogou aqui 60, aqui a transição, o tamanho total, né? Então, eu posso também mover isso daqui para cá, ele vai diminuindo esses elementos. Então, eu consigo fazer a modelagem do meu projeto de infraestrutura, principalmente de estradas, de uma forma muito fácil. Então, isso vai ampliar o seu poder de ação e o poder de entendimento. E, além disso, depois eu consigo jogar dentro do Civil 3D e aí eu lá fazer todo o projeto detalhado. Então, o InfraWorks ele se torna hoje uma ferramenta importantíssima de modelagem, importantíssima para o trabalho das pessoas de uma forma em geral. Ok? Então é isso daí. Muito obrigado e até mais.